Bom pessoal, estamos aqui por mais uma análise de acidente e dessa vez um acidente envolvendo uma ponte rolante e uma empilhadeira. Primeiramente, esse acidente é um acidente bem recente, tá? Ele é um acidente que está, desde que eu postei nesse vídeo, ele está completando em média 10 meses que já existe esse acidente, tá? É um acidente bem recente e é um acidente bem curioso, porque envolvendo essas duas máquinas, que são máquinas de movimentação de equipamentos, prevista na nossa NR número 11, que é a mesma norma que ela traz um item que fala sobre obstruição de um local de passagem. Nesse item, tem um item lá que fala sobre materiais empilhados, materiais de modo geral, que não pode estar dificultando o trânsito. Então, dentro da NR11 tem um item que fala sobre isso. Então, além de ter essas duas máquinas de movimentação de materiais, e também tem um item que faz que eles têm que tomar cuidado com isso, de não estar atrapalhando o trânsito em si dentro da empresa. Que foi o caso que aconteceu aí nesse acidente. Como assim? Vamos ver aqui, ó, na imagem. Voltando aqui um pouco aqui o vídeo, temos um trabalhador conduzindo o material até um ponto aonde ele acaba abandonando esse material, tá? E acaba saindo. Não dá para saber o motivo e o porquê, se era um procedimento de serviço ou que ele tinha que recolher algum equipamento. Não dá para ver o que ele vai fazer em si. O que dá para ver é que ele simplesmente coloca o material abandonado, suspenso, bem em uma área que é um corredor, como você pode ver aqui na imagem. Isso aqui é um corredor, ó. Visualmente, olhando aqui nessa imagem, parece ser o único local de acesso que tem na edificação para pessoas poderem estar conduzindo. Conduzindo o quê? No caso aqui, as empilhadeiras e também as próprias pessoas, como paleteiras, rebocadores, que podem também estar andando nesse ambiente. Então ele deixa esse material suspenso aqui, ó, bem no corredor, aonde é o local de passagem da edificação. O que faltou até nesse ponto? Primeiramente, faltou respeitar aquele item que está na NR número 11, que eu vou deixar aí na tela para vocês verem, que fala sobre a parte de não dificultar o trânsito. E também faltou um pouco de orientação para o nosso trabalhador. Já que ele vai parar uma atividade, já que ele não vai mais conduzir esse material, colocar esse material em algum ponto aonde ele não venha dificultar o trânsito, seguindo esse item, e também não venha prejudicar um incidente, um acidente envolvendo esse material suspenso ou também a localização onde esse material vai ser colocado. Então faltou um pouco de orientação em si, tá? Pode ter sido que ele já recebeu essas orientações, pode também ter sido que nos treinamentos foi falado isso, mas nesse momento de descuido, ele acabou cometendo esse pequeno erro de ter deixado esse material bem no corredor. Porém, o que aconteceu aqui foi o seguinte: não bastou somente esse erro de ter deixado o material no corredor, mas também faltou também um pouco de cuidado na parte do nosso operador de empilhadeira, como vocês vão ver aqui na continuação do vídeo, que quando ele foi voltar para o material da ponte, para poder fazer a remoção dele, elevando o material, o operador de empilhadeira que estava com as suas visões, e quando ele começou a erguer o material, a empilhadeira que estava sem visão nenhuma, como você pode ver, ele está com carga alta. Quando isso acontece, as orientações para o operador de empilhadeira é que ele anda de ré. Se ele estivesse andando de ré, a visão dele vai ser bem mais ampla. Quem tem experiência, operou uma empilhadeira, sabe muito bem que a empilhadeira você tem mais visão e mais domínio andando de ré. Então, quando você não tem visão de frente, vai de ré. É onde você vai ter mais domínio da máquina e mais visão dela para conduzir com mais segurança.
E quando você verifica que, agora voltando para a parte do operador, verifica que tem uma máquina, uma pessoa se aproximando da carga suspensa, passando próximo ou embaixo dela, você tem que usar o efeito sonoro da nossa ponte, a buzina dela em si, a sirene dela, para que você pode estar alertando e avisando essas pessoas que existe algum material sendo transportado pela ponte naquele local, dando aquele famoso sinal de alerta. Então tem esse erro do operador dele ir de frente com uma carga tampando a sua visão, sendo que ele poderia ter ido de ré, e tem também essa questão também que o nosso operador poderia ter usado a sirene. É claro, depende muito da ação e resposta, porque dependendo muito de que ponto que ele acionou, já não ia ser mais funcional, porque a ponte em si e a empilhadeira já estava tendo de encontro, porque a empilhadeira estava em alta velocidade, dá para perceber muito bem isso, ó. Ele vai numa velocidade bem alta e ele acaba conseguindo arrancar a nossa ponte do trilho. Então ele conseguiu arrancar as vigas da ponte do trilho dela em si, e o acidente só não foi pior porque ele estava dentro da cabine da empilhadeira. Se não fosse pela cabine da empilhadeira, a chance desse acidente terminasse uma tragédia, no caso, terminasse a óbito, seria bem maior. Graças a Deus, segundo o que eu vi nos documentários, tá? Não dá para dar 100% de certeza, mas segundo os documentários do vídeo, ele se encontra bem. Ele sobreviveu graças à cabine de proteção da nossa empilhadeira. Então, por fim, faltou um pouco de orientação para o operador de como que deve ser usada essa ponte, aonde que ele pode deixar o material, se por acaso ele for fazer outras atividades, ou for buscar alguma coisa, ou for parar a movimentação. Faltou também um pouco de orientação para os operadores de empilhadeira, na questão que, já que você não tem visão de frente, anda de ré. Então faltou também um pouco dessa condução, para que ele também pudesse estar evitando esse acidente. E fora isso, sinalizações no ambiente, né? Sinalizações no ambiente, como por exemplo faixas. Colocar faixas nesses corredores aonde tem essa condução de máquinas, no caso aí as empilhadeiras, paleteiras, rebocadores, e colocar também como um aviso para todo mundo dentro desse ambiente que quando está tendo uma operação de ponte, sempre acionar a sirene quando tiver uma operação. E também tem algumas empresas que põem placas, fazem uma sinalização através de pedestais, cones, quando for necessário, é claro, né? Quando eles acabam utilizando cargas maiores. E também existe ponte que usam iluminações para poder demarcar áreas para mostrar que tem uma ponte em movimento, igual que vocês estão vendo aí na imagem, que são alguns exemplos de sinalizações através de luzes que podemos estar usando, certo? Então, pessoal, é isso referente a essa análise de acidente, essa questão de que aconteceu, e é assim que eu resolveria essa situação. Um pouco mais de orientação e treinamento para os operadores, um pouco de sinalização visual dentro desse ambiente, para que as pessoas pudessem estar conduzindo e trabalhando de forma bem mais segura, certo? Então, pessoal, um abraço e até mais.